Eu gosto de cozinhar com 3 tipos de arroz. E você, quais os tipos de arroz que você gosta de cozinhar? Fala, meu povo! Bem-vindos ao Hélio Narigó, no seu canal de gastronomia com música. Gente, o nosso papo de hoje é sobre arroz. Gente, todo brasileiro adora um bom arroz. Mas qual arroz que você gosta mais de fazer? O que você entende de arroz? Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Olha, eu gosto de cozinhar com 3 tipos de arroz. São esses 3 tipos aqui, gente. É o arroz branco, o arroz polido, o arroz agulhinha, aquele arroz do nosso dia a dia. Também gosto muito do arroz parbolizado, ou arroz pré-cozido. O arroz que tem uma proteção um pouco maior do que o arroz branco, que foi totalmente limpo, lavado, etc. E também esse arroz é especial demais. É o arroz arbóreo, para a gente fazer os nossos risotos. Um arroz com muito amido, muito amido. Gente, e como isso aqui é um papo despretensioso, né, entre pessoas que gostam de cozinhar, eu vou falar para vocês o que eu acho desses arrozes. Será que existe plural de arroz é arrozes? Bom questionamento, hein? Então é o seguinte, eu vou falar sobre esses 3 tipos de arroz para vocês, o que eu acho, como é que eu costumo usá-los, pra gente trocar ideia, né? Aproveito e peço para vocês, se estiverem gostando desse vídeo, ative ali o sininho, se inscrevam no canal, comentem para eu saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, pra gente seguir com eles, tá? Isso aí, obrigado, gente. Então vamos lá. O arroz branco é o arroz polido. Eu acho esse arroz um pouco problemático, vocês não acham? Sabe por quê? O que acontece com o arroz branco? Ele é o último processo. Você tira a casca, você tira aquela capinha dele protetora, você limpa ele, tanto é que o arroz aqui na nossa cidade, aqui em Brasília, você não precisa nem lavar o arroz. De tão limpo, de tão puro que é o arroz polido, o arroz branco, o arroz agulhinha aqui em Brasília, né, que é onde eu moro. Gente, só que tem o seguinte, o arroz branco ele é bem complicado, porque como ele é bem fino, ele é muito sensível, se você colocar água de menos na hora de cozinhar, ele fica duro. Se você colocar água demais, que é geralmente quando a gente coloca água demais, ele empapa ou ele fica quebradiço. Ele fica quase uma pasta. Então ele é bem complicado de fazer. Qual que é o segredo do arroz branco? Você tempera ele com sal, cebola ou alho. Eu gosto de temperar com cebola, né? Eu tenho até um vídeo que ensina a fazer arroz branco. Eu uso cebola, mas a grande maioria dos brasileiros gosta de usar o alho. E qual que é a quantidade certa de água do arroz? Se você, por exemplo, se você vai fazer 1 xícara de arroz, você tem que usar 2 xícaras de água. Essa é a medida certa. E se você estiver numa loucura lá na correria, aí é fácil. Tem uma técnica que é bacana que eu aprendi quando eu fiz o meu curso com a Arcos e a Nazaré. Beijo pra vocês. Que é o seguinte, você bota 2 dedos de água na panela. Você colocou aquele arroz lá, temperou, já tá na hora de colocar água, você coloca 2 dedinhos de água. Geralmente é batata, não tem erro. Detalhe, água morna, você não precisa esquentar a água. A água da torneira, você pega lá e joga na hora. Por quê? Porque a água naquela temperatura, com esses 2 dedinhos, não tem erro. É batata não, é arroz bom, arroz soltinho, arroz branquinho. Então, essa aqui é a minha forma de fazer o arroz. Detalhe do arroz branco, detalhe do arroz agulhinha. Depois você jogou a água, temperou o sal, finalizou, experimentou e mexeu, você não pode mais mexer. É proibido mexer. Se você ficar mexendo o arroz, mesmo com a quantidade certa de água, ele empapa, ele para de absorver a água. Impressionante. Já fiz isso uma vez com arroz carreteiro no Réveillon aí, com uma turma que eu amo. E eu falei, vou fazer um arroz carreteiro. Realmente ficou maravilhoso o arroz, muito saboroso, mas ele empapou todinho, parecia uma pasta, porque eu fiquei mexendo. Eu fiquei com medo de grudar no fundo da panela e fiquei mexendo, ele empapou, que eu falei, opa, realmente procede, você não pode mexer
no arroz branco, no arroz polido, no arroz agulhinha. Senão ele empapa, ele para de absorver aquela água, dá ruim, desanda. Então, arroz branco, tempera, bota a água na quantidade certa e deixa quietinho. Ah, como é que eu sei que ele está no ponto certo? Você abre a panela, a tampa da panela e fica ouvindo aquele barulhinho. Se ele está... né? Ou seja, está com água ainda. Se ele para de ter água, o que você faz? Você bota o fogo no mínimo e deixa lá mais uns 2 minutinhos ele acabar, aquele vapor, com a tampa fechada, aquele vapor acabar de cozinhar um arroz. Então, o arroz que todo brasileiro faz, todo brasileiro ama, que é arroz branco, se você tomar esses cuidados, não vai ter erro, seu arroz vai ficar maravilhoso todo dia. O segundo arroz é o arroz parbolizado. Eu amo esse tipo de arroz. Se vocês perceberam lá pelas imagens que ele é um arroz mais escuro do que o arroz branco. Por quê? Porque ele passa por um processo diferente do arroz branco. O arroz branco, ele é, como eu te falei, ele é todo polido, é o processo final, é o miolo do arroz. E o arroz parbolizado não. Essa última limpeza do arroz, que é essa película que protege o arroz, no parbolizado eles não tiram. E o próprio calor do processo é como se ele tivesse um pré-cozimento. Por isso que ele é mais escuro. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele segura mais a onda do que o arroz branco. Ele é mais nutritivo, porque tem mais, né, tem mais casca, tem mais produto, né, vamos dizer assim. Ele é mais nutritivo do que o arroz branco. E ele fica sempre soltinho. Ele não tem o risco de empapar. Então, o brasileiro, como é que o brasileiro usa o arroz parbolizado? Ele usa na paella, ele usa no arroz de carreteiro, ele usa no arroz de polvo. Ou seja, quando o arroz tem outros ingredientes. Por quê? Porque o arroz branco, eu aconselho fazer só ele branco. O arroz parbolizado, eu aconselho fazer com outros ingredientes. Por exemplo, vai fazer um arroz de carreteiro. Você vai botar tomate, você vai botar cebola, aí você bota carne, aí você começa a mexer, aí você experimenta, não tá bom, você mexe de novo. Então você tá sempre mexendo. À medida que você vai acrescentando ingredientes no arroz, você tá sempre tendo que mexer. O arroz branco não aceita isso. Se você mexe muito, ele empapa, ele desanda. O arroz parbolizado não. Aí, André, por que o brasileiro não compra o arroz parbolizado em vez de comprar o arroz branco? Primeiro que o arroz parbolizado é mais caro. Isso faz toda a diferença, né, gente? E a outra, eu acho que é uma questão cultural, porque o arroz parbolizado, ele é mais escuro e o brasileiro está acostumado com aquele arroz branquinho. Então, às vezes, aquela impressão é coisa cultural mesmo. Ah, não quero arroz parbolizado. Eu, se pudesse fazer só arroz parbolizado, né, se a gente tivesse condição financeira de fazer só arroz parbolizado, realmente eu comeria só o arroz parbolizado. Experimentem fazer a sua paella, o seu arroz de polvo com esse arroz parbolizado. Fica maravilhoso, fica soltinho, fica super gostoso. Eu amo arroz parbolizado. E por fim, né, gente, vou até pegar aqui, ó, o nosso arroz arbóreo, um arroz italiano. Percebam que ele é mais gordinho, né? Ele é mais gordinho do que o arroz agulhinha, o arroz branco, e o arroz parbolizado. Ou seja, o arroz branco ele é pequenininho, porque ele é todo limpo. O parbolizado é um pouquinho maior, porque ele tem a casca dele, a película. E o arroz arbóreo é outro tipo de arroz. Ele é mais gordinho, ele tem amido pra caramba. E esse arroz ele foi feito pra quê? Pra ficar cremoso. Não é pra ficar empapado. Veja bem. O arroz branco, quando ele fica empapado, desanda. E ele nunca vai ficar cremoso. O arroz arbóreo, ele não fica empapado, ele fica al dente, mas ele fica cremoso. E ele também aceita que você coloque manteiga, cebola, carne, todo tipo de queijo, todo tipo de ingrediente. Tem pessoas que fazem risoto com creme de leite, com requeijão. Eu não uso nem creme de leite nem requeijão. Eu uso apenas o queijo parmesão ou outro queijo, se der, gorgonzola, ou o queijo esqueci o nome do queijo agora. Depois eu lembro. Entendeu? Eu uso outros queijos. Grana Padano, lembrei. Então, o que acontece? O risoto, ele é um pouco diferente dos outros dois arrozes.
o risoto é o seguinte: arroz branco, tempera e não mexe. Arroz arbóreo, vai colocando, mexe um pouco, vai arrumando, mexe um pouco e a coisa vai acontecendo. Arroz arbóreo, mexe o tempo todo, porque esse arroz ele tem uma característica que ele chupa, né? Ele suga muito o caldo. Tanto é que o caldo, né, gente, eu tenho até também um vídeo falando sobre isso, tanto como arroz, como risoto, caldo para risoto. Tanto é que o caldo para risoto é o melhor do risoto, que é o caldo que vai dar sabor para o arroz. E esse arroz arbóreo, o que ele chupa de caldo não é brincadeira. Então, a diferença do arroz arbóreo para os outros tipos de arroz é que você tem que mexer toda hora. Ah, André, mas por que não botar? Ele chupa, bota, chupa e você fica... Por que fica mexendo? Porque se você não mexer, o arroz gruda no fundo da panela. Porque como ele é um arroz muito cremoso, o arroz tem muito amido e você já botou manteiga, botou cebola, botou muitos ingredientes, às vezes queijo, isso gruda no fundo da panela. Então são as 3 técnicas de arroz. Arroz branco, mexe, tempera, para, não mexe nunca mais você mexe, nunca mais. Arroz parbolizado, tempera, mexe, acrescenta os ingredientes e mexe, acrescenta os ingredientes e mexe. E arroz arbóreo, mexe o tempo todo e mexe, entendeu? Essa que é a diferença dos 3 tipos de arroz. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei fazer esse vídeo, conversar com vocês sobre comida, eu acho sempre maravilhoso. Meu nome é André Carneiro, esse aqui é o El Narigón, o seu canal de gastronomia com música. Beijo, meu povo!